coloco Pronto. forma de apresentação. Prontinho? Pode começar? Ainda não está gravando, não. Está gravando sim. Tá Gravando? Ótimo. Tá. Certo. Pessoal, então, boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença, né, das pessoas que vieram à aula, dos professores que estão aqui, né, o professor Salvo, o professor Bertassi, o professor Pablo. E aí nós vamos fazer nossa aula inaugural aqui do nosso curso de aperfeiçoamento em gestão orçamentária no setor público. Esse curso está sendo coordenado por mim e os professores envolvidos são, né, o professor André Luiz Bertassi, o professor Pablo Luiz Martins e o professor Salvo Macedo Silva. O tutor nós vamos ainda definir, né, e a nossa secretaria, nós temos um secretário que é o Lucas Russi God. O nosso curso, a modalidade dele vai ser EAD, né? E que é esse curso aí de gestão, cujo aperfeiçoamento em gestão orçamentária no setor público. O nosso curso, ele inicia no dia 18/12/2023 e a previsão de término no dia 28/6/2024. São 4 dias depois do outro curso, até mesmo porque nós temos uma disciplina a mais, e aí nós precisamos de mais 4 dias para terminar esse curso aí, que tem a mesma carga horária de 180 horas, sendo que 150 horas elas serão assíncronas e 30 horas de forma síncrona, né, que é da forma como nós estamos fazendo aqui. O nosso público-alvo são professores da rede estadual de ensino e nós temos o nosso perfil do egresso aqui, né, que seria aquele conjunto de competências e habilitações para atuarem na área de gestão de recursos financeiros. E aí, qual é esse perfil que nós queremos aí, né? Primeiro, que tenha conhecimento sólido sobre os princípios e técnicas de gestão financeira e orçamentária, compreendendo os instrumentos e processos envolvidos, tanto na elaboração, execução e controle do orçamento público, familiaridade com as leis e normas e regulamentos, né, que estão relacionados com a questão do orçamento público e até mesmo com a gestão financeira, capacidade de analisar e interpretar os dados orçamentários, identificando aí as oportunidades de otimização de recursos e propor melhoria nos processos de alocação e utilização de recursos públicos, habilidades de planejamento e organização, né, onde que também o nosso egresso ele tem que ser capaz de elaborar e gerir projetos e programas alinhados com as diretrizes orçamentárias e as metas estabelecidas, e a capacidade de lidar com transparência e prestação de contas, né, garantindo a correta utilização dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações legais. Bom, para que o nosso aluno possa ser certificado, né, é necessário que ele seja aprovado com nota superior a 7, ou seja, 70% em todos os módulos, e que tenha uma presença superior a 75% da carga horária. Agora, como é que funciona essa presença? Essa presença aqui ela vai ser ou por meio, né, de participação, quer dizer, vai ser por meio de participação no ambiente virtual, né? Então, a forma como a pessoa vai entrando na plataforma, isso aí que a gente vai computar como presença. Então, por exemplo, nós temos as nossas aulas síncronas. Se o aluno ele não tiver condição de assistir essa aula síncrona, essa aula vai ficar gravada e depois ele vai ter o acesso à plataforma, onde a presença dele é computada, né? E aí ele vai conseguir, por meio, registrar essa presença ao assistir a aula que estará disponível. Inclusive, essa aula de hoje ela está disponível, vai ficar disponível a partir de segunda-feira. Bom, o cronograma das disciplinas, nós temos aí essas disciplinas todas, né, e nós temos aqui a introdução à EAD, que é com o professor Salvo Macedo Silva, noções de direito administrativo, que é uma disciplina de 20 horas, que é comigo, o professor Fabrício Moreira de Mendonça, planejamento estratégico governamental, que é o professor Pablo Luiz Martins, fundamentos de orçamento público, também comigo, Fabrício Moreira de Mendonça, plano plurianual e orçamento público, que é o professor André Luiz Bertassi, processo orçamentário com o professor Pablo Luiz Martins, gestão do orçamento programa e orçamento por resultado, também com o professor Pablo Luiz Martins, e a Lei Geral de Proteção de Dados, aí, que também é um curso de 10 horas, né, que eu vou trabalhar com vocês aí,
com essa disciplina aí. Bom, e aí nós vamos começar com essa disciplina aí, a introdução EAD. Eu gostaria de passar para o professor Salvo falar sobre a disciplina. Olá, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Salvo e vou trabalhar com vocês a introdução à educação à distância. E o nosso objetivo é mostrar como funciona essa modalidade de educação, como o aluno deve se interagir no ambiente virtual de aprendizagem, né, onde ele vai se relacionar com professores, tutores e com os colegas, naturalmente. Né? Então, esse é o nosso objetivo. E as duas recomendações que eu faço a todos, né, é o primeiro módulo, é que vocês deixem um horário específico do dia, da semana de vocês, para que vocês se dediquem aos estudos. A segunda questão muito importante, que a gente também vai discutir nesse módulo, é a questão de a gente ter uma disciplina em relação ao cumprimento das tarefas, dos fóruns, das discussões. Essas duas questões são muito importantes para que vocês possam absorver o melhor daquilo que vai ser transmitido nos módulos do curso. Né? Então é isso. Sejam bem-vindos. Né? Vamos desenvolver uma boa interação com professores, tutores, e vai ser um ótimo curso. Muito obrigado. Boa noite. Bom, e aí a próxima disciplina, né, a segunda disciplina do nosso curso, vai ser Direito Administrativo. Né, quem vai trabalhar com essa parte de Direito Administrativo sou eu, né, que vou trabalhar com vocês sobre Direito Administrativo. Nós selecionamos, né, dentro do conteúdo todo de Direito Administrativo, nós selecionamos alguns pontos específicos que têm bem a ver com a parte de gestão orçamentária, né? Então nós vamos falar sobre os aspectos gerais do direito administrativo, vamos trabalhar um pouquinho sobre os agentes públicos, né? Principalmente porque no processo de licitação, no processo de orçamento, nós temos aí esses agentes que estão envolvidos. Os atos administrativos também tem bastante relação aí com a parte de orçamento, né? A parte dos serviços públicos e funções públicas, as noções básicas de licitação, principalmente que nós tivemos uma alteração aí a partir de 2021, então nós vamos estudar bastante a Lei 14.133/2021, e na sequência também nós vamos trabalhar com a parte de contratação na administração pública. Planejamento estratégico governamental. Pablo, nós não estamos ouvindo. Está me ouvindo agora? Pode, agora sim. Boa noite a todos. Né? Na disciplina de planejamento estratégico, nós vamos falar realmente do conceito de estratégia. Né? Vamos começar desde a introdução do planejamento estratégico, vamos falar dos aspectos gerais históricos, planejamento tático, operacional, estratégico, como um todo, como foi o desenvolvimento planejado, a evolução, e vamos chegar até numa abordagem crítica do modelo brasileiro de planejamento e sobre o plano plurianual que resume as atividades do governo, né, durante os períodos de execução. Vamos trabalhar bastante com planejamento em nível governamental. Então, nós vamos sair lá da esfera, não vamos ficar focados somente na esfera estadual, não. Vamos falar também da esfera federal, vamos centralizar na estadual, mas vamos falar também sobre o planejamento estratégico em toda a esfera do serviço público que faz essa movimentação, né? União, estados e municípios. Então, nós vamos fazer toda essa trilogia de planejamento estratégico. Bom, e aí saindo do planejamento estratégico, nós vamos trabalhar também a outra próxima disciplina, que é Fundamentos de Orçamento Público. Esse Fundamentos de Orçamento Público também eu estou responsável por essa disciplina. E aí nós vamos, assim, basicamente prepará-los nessa disciplina para entrar de uma forma mais, né, direcionada para o orçamento público. Então, nós vamos trabalhar, ao longo dessa disciplina, alguns conceitos e princípios que são importantes para vocês, como orçamento público e orçamento empresarial, a diferença entre eles, quais são as características gerais desse orçamento público. Vamos fazer um breve histórico do orçamento público, né, considerando os 3 países aí, que é a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, e depois trabalhar um pouquinho sobre como é que foi feita essa questão da história do orçamento público no Brasil.
Vamos trabalhar esse orçamento nas constituições brasileiras, porque isso é importante, né? A gente conhecer a nossa Constituição e ver como que nós temos esse orçamento e como que houve essa evolução do orçamento ao longo dessas constituições. A questão da padronização, a busca pela padronização que veio ao longo desse tempo aí, como que nós alcançamos essa padronização aí, né? Principalmente a partir de 64. A modernização orçamentária. Vamos trabalhar com a evolução conceitual do orçamento público, né, mostrando a diferença entre o orçamento tradicional e o orçamento moderno, a importância de alguns aspectos econômicos, né, e a importância desses aspectos econômicos estarem integrados no orçamento e haver bem essa integração entre orçamento e planejamento. Vamos falar bastante sobre os princípios orçamentários e a sua validade, e alguns aspectos políticos, jurídicos, econômicos e financeiros desse orçamento do Brasil, e vamos também mostrar umas tendências futuras de inovação em orçamento público e sistemas informacionais de apoio à gestão. E vamos trabalhar, e vamos finalizar, né, nós vamos finalizar com a parte de instrumentos de transparência na utilização desses recursos públicos. Muito bem. Posso falar, Fabrício? Sim. Eu sou o professor Bertassi e coube a mim essa disciplina de planejamento, plano plurianual e orçamento. Então, volta só mais uma. Isso. Nós vamos pegar ganchos nas disciplinas dos professores anteriores e aqui nesse ponto é fazer a conexão, né, do plano plurianual, que é um plano de macro, um período maior, conectar junto à lei de diretriz orçamentária e também a lei orçamentária anual. Então, dentro desses três elementos, que nós chamamos de sistema orçamentário brasileiro, a gente vai trabalhar observando as atribuições do Poder Executivo, as atribuições do Poder Executivo, do Legislativo, né, enquanto aprovador, e depois a concepção da execução, ali, a hora que ele volta, né, o orçamento aprovado para o Executivo. Então, aí nós vamos trabalhar os impactos do orçamento na capacidade governativa e nas políticas públicas. É tentar pensar as políticas públicas que estão originárias lá no plano plurianual, né, no PPA, ali na lei orçamentária anual, na LOA. Então, fazer essa ponte vai ser muito interessante posteriormente aí as disciplinas que nos antecedem. Muito obrigado mais uma vez. Processo orçamentário, Pablo. Aí depois, dando continuidade, né, às nossas atividades, nós vamos entrar no processo orçamentário. Então, agora nós estamos falando de duas disciplinas que serão aplicadas seguidas. Nessa primeira, nós vamos falar sobre o sistema, né, participativo, qual que é o ciclo orçamentário. Também lembrando sempre da norma geral e da norma federal, que vão dar amparo para o Estado, né? A gente sabe que tem que acontecer uma grande mudança no choque de gestão do Estado está para passar no próximo ano, caso ele faça parte, né, da operação fiscal, imposto no nível federal. Então, com isso, nós vamos trabalhar sobre como é elaborada, qual é a discussão e a forma da lei do orçamento, as diferenças de execução orçamentária e financeira e também em conjunto com o controle de avaliação da execução orçamentária. Logo em seguida, a gente vai para a próxima disciplina, que é uma continuidade dessa, que o Fabrício vai passar para a gente, que é justamente o orçamento por resultado, né? Então, nós vamos trabalhar com a continuidade da disciplina, vamos dizer assim, onde nós vamos, depois de conhecer todos os conceitos iniciais que estão elaborados, nós vamos trabalhar basicamente com os desafios. Esse técnico operacional de se inscrever no orçamento. Vamos trabalhar com orçamento base zero e por resultado, que são os orçamentos mais utilizados no Instituto Estadual de Minas, né? A gente trabalha muito com o chamado software de gestão, na atual gestão, que está no segundo mandato. E vamos trabalhar também com definição de receita, de classificação, ou seja, com essa disciplina que é esse ciclo orçamentário do Instituto, justamente pensando na utilização por resultado, que serão equivalentes a uma gestão financeira orçamentária. Bom, e aí, para finalizar, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a nossa LGPD. Nós vamos fazer nós vamos fazer um geral, né, sobre essa lei, que são 10 horas apenas. Isso aí a gente pretende
trabalhar aí com alguns fundamentos e princípios dessa lei, a aplicação dessa lei de diferentes setores e organizações, alguns aspectos jurídicos e as responsabilidades dos controladores e operadores de dados, né, o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a elaboração de políticas internas de privacidade e segurança de informação, alguns desafios, né, e implicações dessa lei, tanto para a sociedade como para a economia e até mesmo pelas relações comerciais, e algumas tendências futuras, né, no campo de proteção de dados pessoais. Aí. Seria o que nós trabalharíamos basicamente isso. Os nossos contatos são esses, né? Nós temos aí o e-mail, né? aperfeiçoamento, gosp@nead.ufsj.edu.br, os nossos telefones aí da secretaria. Fabrício, não estou te ouvindo, não. Não sei se você está Fabrício. Oi. Oi, melhorou. Oi. Melhorou? Agora sim. Tá dando para ver os telefones aí? Sim. Tá. Então saiu esse. É 3379 aqui, né? Deixa eu só mudar aqui, que eu acho que eu... 3379 aqui. Então, nós temos aqui 3379-5834, que é da Secretaria, e o 3379-5830, aí, que são os nossos contatos, aí, que é do suporte. Bom, seria basicamente isso, né? E aí a gente agora, nós passamos aí, né, para poder tirar algumas dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, que queira perguntar, aí nós estamos aqui para poder responder. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí nós vamos começar o nosso curso da segunda, né? O primeiro módulo aí com o professor Salvio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, sim. É porque travou, parece que todo mundo está congelado. Pablo, você quer complementar alguma informação? Não, Fabrício, acho que é tranquilo. Isso mesmo, né? Ótimo. Certo, certo. Então, se não tem nenhuma pergunta, então nós podemos também encerrar nossa aula aqui, que vai ficar, né, disponibilizada para que as pessoas possam ter acesso. Acho que é só isso, né, Pablo? Ótimo, é porque tá travado, tá todo mundo congelado aqui. Eu não estou conseguindo. Tá tudo certo. Então tá certo, então. Ótimo, ótimo, ótimo. Então nós já podemos encerrar, então. Valeu. Um abraço, pessoal. Até segunda. Bom trabalho a todos. Valeu, bom trabalho a todos até segunda-feira.